e a gente vai fazer esse momento com vocês hoje, de sala aberta. E aí, a sala aberta, ela tem aquela perspectiva, ela vai ficar gravada, sim, e está sendo gravada já. E aí, ela tem aquela perspectiva de espaço de troca, só que, diante do ocorrido, né, na semana passada, a gente vai começar essa reunião sem as funcionalidades de microfone e de câmera para vocês, e acompanhando o que acontece no chat. Se tudo correr bem, aí, quando a gente acabar esse primeiro momento de apresentação, a gente organiza para vocês participarem com as falas, certo? Eu falo em nome de Graça, nossa coordenadora na CERT, e a gente construiu esse momento a partir dessas 2 últimas semanas, onde a gente fez o plantão tirar dúvidas sobre o primeiro fórum comunitário, tá? David, você pode, para mim, por favor, passar a apresentação? Então, bora lá. O dia de hoje, né, a sala aberta, ela tem essa perspectiva de a gente, o máximo possível, aproximar dos municípios, dar esse espaço de participação mais ativa, e ela acontece nas quartas-feiras, conforme também uma demanda que veio de vocês, dos municípios, de que a gente tivesse uma agenda protegida para o auxílio Unicef, diante das outras demandas que vocês têm na gestão, né, nas gestões municipais. E aí a gente reservou com vocês as quartas-feiras, então vocês coloquem aí na agenda protegida para o selo Unicef, e os nossos encontros, via de regra, vão estar acontecendo sempre às quartas. A gente vai estar hoje conversando um pouco sobre o primeiro fórum comunitário, né, numa prosa de trocas, tá? Então, pode passar, por favor, David? Como a gente pediu para vocês, que foram chegando antes do horário do início da reunião, vai lá no chat, né, dá as boas-vindas, coloca o nome, o município que representa, pode escrever uma frase, mas aí, assim, esse movimento de a gente, nesse momento, tá conversando lá pelo chat, tá? Pode passar, por favor. E aí, a gente vai começar o dia de hoje por onde a gente terminou nas 2 últimas semanas, nos plantões Tira Dúvidas, que foi apresentando para vocês a trilha completa, depois de falar de cada etapa dela. Né? E aí a gente apresentou essa trilha ela foi material construído por muitas mãos, né, na nossa equipe da CERT. A gente tem falado o tempo todo que o selo ele demanda nessa edição uma gestão e execução de forma integrada, intersetorial, e a gente tem feito essa prática na instituição, né, entendendo que quando a gente coloca para o município essa necessidade, a gente também precisa estar o tempo todo exercitando, né, essa integralidade, intersetorialidade. E aí a gente apresentou cada um dos passos, né, nessas 2 salas, nesses 2 plantões Tira Dúvida, falou do processo de adesão, que é quando o Unicef retorna para os municípios, né, os municípios que estão na adesão nesse selo, né, que foram convidados a participar, ou algumas que pediram a participação e tiveram a solicitação aceita. E aí esse é o primeiro momento, né, da trilha. E aí a gente fala um pouco depois do processo de quem vai com a gente, e aí a gente reforça a importância da comissão intersetorial, da criação do NUCA, e aí a gente vem falar um pouco do que a gente tem na bagagem já, e o planejamento do caminho, e aí a gente fala um pouco desse processo, do que a gente já tem de material acumulado, né? Dá um destaque para os guias, para o guia metodológico, para o guia do fórum e para o guia de participação cidadã, tudo parte deles. Inclusive, esse material que a gente apresentou para vocês nos plantões Tira Dúvidas e hoje também vem de lá, né, da lógica, da metodologia que foi proposta para essa edição. E na parte do planejamento, a gente conversa com vocês sobre a importância desse olhar para o diagnóstico, para a situação atual do município, né, para o acesso à plataforma Crescendo Juntos, para ter o conhecimento da linha de base do município de vocês, quais são os indicadores de resultados e metas,
e também do processo de planejamento, já que precisa começar com os adolescentes do NUCA no plano de participação cidadã, porque ele tem um espaçozinho especial no plano que a gente entrega como produto dessa trilha. A gente apresenta para vocês a trilha, né, falando que para o fórum acontecer, o fórum ele é um momento de planejamento, ele é um momento festivo, os municípios fazem comemoração, tem festa, tem foto, mas a gente não pode perder de vista que ele é um momento de planejamento e, na verdade, ele é um momento de validação de planejamento, né? São necessários 8 encontros anteriores, os encontros são para construir, a partir de atividades para cada um dos resultados sistêmicos, dos 7 resultados, e do eixo de gestão, de participação cidadã e gestão por resultados. E a gente reforça o tempo todo a necessidade da participação do NUCA para ter a garantia da presença dos adolescentes. Aí a gente fala um pouco do processo do fórum, né? A gente traz informações em relação das fichas, as fichas azuis e rosa, a ficha azul como apoio no processo diagnóstico, a ficha rosa como as atividades que vão ser propostas para dar resposta ao que a gente identificou na ficha azul, e então o selo como momento de validação dessas fichas rosas vão ser apresentadas, né? Na ficha rosa, no eixo de gestão, tem uma parte lá onde vai ser colocada as atividades que os adolescentes construíram no plano de participação cidadã. E aí, então, a gente realiza o fórum para validação, né? A gente fala de olhar no guia quem são as pessoas que são interessantes participar desse momento, para vocês irem lá dar uma olhada. E o processo de comprovação da realização do fórum, né? Que não é só realizar o fórum, é comprovar essa realização na plataforma Crescendo Juntos. E do prazo e da preocupação que o prazo ele não pode ser considerado como prazo de realização, mas como prazo de comprovação. A partir daí, a gente fez um levantamento de algumas informações desse processo que precisa acontecer e que a gente trabalhou muito com vocês de julho para cá, né, desde que vocês tiveram a notícia da adesão ao selo. Inclusive, a gente começa os plantões de tirar dúvidas falando sobre isso, que a gente sabia dessa ansiedade de vocês de conversar sobre o fórum, mas que era muito importante a gente falar dos momentos que a gente precisou conversar antes, das salas abertas, com os temas que a gente precisou trabalhar antes com vocês, porque elas faziam parte desse processo. E aí, o fórum, o primeiro fórum comunitário, ele é um processo de planejamento para um trabalho com pessoas. E quando a gente fala de trabalho com pessoas, a gente precisa ter a compreensão de que a gente tem o produto e a gente tem o processo de planejamento. São coisas distintas. O produto, no caso, plano, né, as fichas rosas, que a gente vai validar no fórum e depois anexar na plataforma, mas o processo. E o processo é todo esse passo que a gente precisa estar realizando, né, desde a comissão intersetorial, desde a criação do NUCA, até os 8 encontros de planejamento para que a gente tenha um material para ser validado no fórum. E aí, com esse olhar, a gente foi levantar algumas informações, porque a gente faz reunião semanal de equipe, de avaliação e planejamento e também de monitoramento, sobre como é que estavam as informações em relação aos municípios sobre esses processos que precisavam acontecer antes do fórum, tá? E aí, algumas questões, algumas informações a gente trouxe preocupação para a gente, e a gente resolveu fazer essa reunião apresentando um pouco sobre isso, para que os municípios entendam a importância desse processo, a necessidade de acontecer, e que a gente está aqui junto com vocês para isso, tá? Então, por favor, David, passa a página. Então, e aí a gente começa com a comissão intersetorial. A comissão intersetorial é o primeiro momento, lá no comecinho, que a gente fala que o município precisa pensar nessa comissão intersetorial, porque o selo, nessa edição, ele vem com menos resultados sistêmicos do que nas anteriores, bem menos, mas ele vem com uma demanda de uma ação de gestão e execução intersetorial o tempo todo. Então, a gente precisa, é o primeiro trabalho que a gente precisa fazer, e a gente fala da importância do Conselho da Criança e do Adolescente fazerem parte, junto com o articulador, dessa criação, né, dessa estruturação da comissão intersetorial. E aí, o que a gente queria mostrar para vocês? No final do ano passado, a gente apresentou para vocês um documento de avaliação
com os articuladores, né? E aí tem várias perguntas, e a partir desse material e também de outros, a gente traz informações para vocês da situação que a gente tem nesse momento. E aí, em relação à comissão intersetorial, como tem aí para vocês verem, dos 312 municípios que responderam, né, dos 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, que não é o total dos municípios, tá? 49% informam que estão em fase de organização ainda. 29 que teve a primeira reunião e 21 que teve reunião e organizou a agenda de reuniões. E aí, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que a gente chama a atenção de vocês. Porque como é que a gente está falando agora de fazer o fórum, né, preocupado com o prazo que, a princípio, é 15 de março, a gente tem conversado com o Unicef, levou a demanda de vocês, também fez algumas ponderações em relação a isso, inclusive diante desse momento que a gente está de curva ascendente em relação à pandemia, mas a gente não teve ainda a resposta oficial do Unicef, tá? Sobre a dilação do prazo. Então, até o momento, a gente precisa trabalhar com a data de 15 de março, que é o que tem oficialmente colocado para a gente. E aí, essa é a primeira preocupação. Como é que a gente está falando de fazer um fórum quando a gente tem metade dos municípios que responderam organizando a comissão intersetorial ainda? Se é essa comissão intersetorial, junto com o articulador, que faz todo esse processo de planejamento do fórum. Passa, por favor, David. Ainda olhando para o retrovisor, né, olhando um pouco para trás nesse processo, a gente queria apresentar para vocês mais 2 informações. Uma em relação à plataforma Crescendo Juntos. Né? A gente sabe que não foi imediata a disponibilização da plataforma para os municípios, né, logo depois da adesão, mas a plataforma ela foi entregue, né, disponibilizada, e a gente entregou para todos os municípios via e-mail, login e senha, para ter o acesso à plataforma. O acesso à plataforma ele é de uma importância enorme, porque, primeiro, que para esse processo de diagnóstico, né, para a gente saber o que é que a gente tem de resultado e de meta, a gente precisa ter acesso à linha de base, e a linha de base está lá. Lá também tem muito material acumulado de informações que são importantes para a gente nesse processo. E é a partir de lá que a gente vai fazer a execução das atividades do selo. As comprovações acontecem por lá, né? Os documentos que vocês anexarão para comprovar as atividades e das entregas que são colocadas para cada um dos resultados está lá. Lá tem lugar para chat, lá tem lugar para informação para a gente estar utilizando, para estar passando informação que alcance uma maior quantidade de municípios. Então, precisa ter acesso à plataforma. A plataforma é através dela que o selo se executa. E aí, o que a gente tem de informação para vocês? Dos 81 municípios de Alagoas, 71 tiveram acesso, o que significa 88%. Da Paraíba, dos 207, 120 teve acesso. De Pernambuco, dos 140, 103 tiveram acesso. Isso dá um total, juntando os 3 e fazendo proporção, de 73% dos municípios tendo acesso à plataforma Crescendo Juntos. Ou seja, 1/4 dos municípios que fizeram adesão ao selo ainda não tiveram nenhum acesso à plataforma. E aí a nossa preocupação a gente está falando de fora, a gente está falando da linha de base, do diagnóstico, mas a gente tem ainda 1/4 dos municípios, mais de 25% dos municípios sem acesso ainda à plataforma, ou seja, não conhece da linha de base, certo? Outra coisa que a gente tem é a questão em relação aos NUCAs. A gente tem falado o tempo todo, e a gente reforça muito isso, porque o selo Unicef, ele tem como objetivo a certificação, mas a certificação nada mais é do que o reconhecimento de que existiu uma qualificação na oferta das políticas públicas para crianças e adolescentes no município. Então, o selo Unicef visa isso, um melhor atendimento, né, pelas políticas públicas às crianças e adolescentes. E aí, a gente fala que os adolescentes eles precisam ser protagonistas desse processo. Então, o NUCA ele é necessário porque é no NUCA que os adolescentes vão participar, vão se encontrar. É através do NUCA que eles vão elaborar o plano de participação cidadã. E esse plano de participação cidadã, ele tem um espaço para ele especial no plano que a gente vai estar construindo nos 8 encontros e validando no fórum. Também é a partir dos adolescentes do NUCA que a gente garante a participação de adolescentes no fórum. E essa participação dos adolescentes no fórum, ela é necessária comprovar.
Se a gente não tem participação de adolescente no fórum, a gente não consegue ter a validação desse encontro. E aí, eu vou chamar David para ele falar um pouco desses dados que estão apresentados aí em relação ao NUCA, que tem preocupado muito a gente, de todos os dados, olhando para trás, para esses 6 meses, o que a gente mais chama atenção e a gente quer chamar a atenção de vocês, que a gente precisa, com urgência, ir lá e fazer o NUCA funcionar, tá? David, para quem não conhece, eu acredito que todo mundo já conheça, porque ele é nosso, de Pernambuco, é o mobilizador e articulador para os municípios de Pernambuco, tá? Gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Consegue, né? Pronto. Então, esse é os dados que a Ana já mencionou anteriormente, né? Tem preocupado a gente, porque a gente tem um número muito baixo ainda de cadastros no U-Report. No geral, nós temos 140 municípios participando do selo. Desses 140 municípios, apenas 9 em Pernambuco conseguiram concluir esse cadastro, ou seja, cadastraram 8 meninas e 8 meninos, né, que já tem que ter paridade de gênero aí, que são 16. Então, apenas 9 municípios conseguiram fazer esse cadastro e concluíram. 26, quando a gente fala em completo, está em processo de fechar esse número absoluto de 16, tá? Então, por exemplo, tem casos aqui de município que cadastrou só 4, só 6. Então, é um caso de ainda está incompleto. 105 ainda não fizeram esse cadastramento, tá? De mobilizadores. Quando o mobilizador é aquela pessoa que faz o cadastro, que a gente tem como cadastrar o adolescente e cadastrar também o mobilizador, porque ele recebe também informações do que está acontecendo no NUCA, o que o Unicef tem preparado para os adolescentes, enfim. Em Pernambuco, por exemplo, nós tivemos 102 já fizeram seu cadastro e 38 ainda não fizeram o cadastro. Né? No totalizando, 6% já de NUCA já existe, né? E 49% dos nossos mobilizadores já fizeram cadastro em porcentagem. Então, vocês percebem que a gente tem uma diferença gigantesca aqui para correr atrás, até mesmo porque o prazo está acabando. A gente precisa formalizar isso antes do fórum comunitário. E lembrando, como a Ana falou aqui, ela vai reforçar outras vezes, dia 15 não é a data para realizar o fórum comunitário, é o prazo limite que vocês têm. Então, quanto antes realizar o fórum comunitário, melhor. Né? Um fórum comunitário, claro, organizado e planejado. E lembrando que não pode existir fórum comunitário sem que exista o NUCA. Se o seu município marcou o fórum comunitário, já vai fazer e não tem o NUCA ainda, não adianta, porque isso não vai pontuar para o município, tá? Então, o município precisa formalizar o NUCA para poder realizar o fórum comunitário. E aí, pensando nisso, a gente tem recebido muitas mensagens de municípios que dizem que cadastraram, mas não veio no relatório, ou que está com alguma dificuldade de fazer o cadastramento dos meninos, porque eles não têm celular e coisas do tipo. No caso, nessa situação de não ter celular, vocês fazem uma lista com o nome deles, idade, cidade, e manda por e-mail da Acerte, o e-mail da Carla, que é a pessoa que vai enviar isso para o Unicef, tá? Em caso de não ter celular. Em caso de ter celular e encontrar dificuldade, eu vou explicar aqui o passo a passo de como faz esse cadastro, para que a gente não erre. Porque um errinho só, se o nome do seu município tem um acento e você colocou o acento no nome do município, ele já dá erro. Ele não vai reconhecer o cadastro. Se você colocou, em vez da sigla do seu estado, né, PE, colocou Pernambuco, o nome completo, ele também já vai dar erro. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento para conseguir fazer um cadastro efetivo e esse cadastro pontuar para o município. Então, aqui está um passo a passo, a gente vai mandar para vocês isso também pelos grupos, tá? Lembrando que você pode ter mais de 16 adolescentes no NUCA, mas a nível de comprovação, vocês precisam minimamente cadastrar 8 meninas e 8 meninos. Podem cadastrar 100, 200, 400, quantos quiserem. Mas, assim, a nível de comprovação de que existe um NUCA ativo, o Unicef está levando em consideração 8 meninas e 8 meninos, no caso total 16. Então, a gente tem aqui, ó, vocês vão lá no WhatsApp, nesse númerozinho aqui, que a gente já circulou algumas vezes, pelo WhatsApp, ou também pelo Facebook. Vocês entram lá no Facebook do U-Report Brasil e escreve no WhatsApp ou no chat do Facebook, da página do U-Report, a palavra NUCA 21, como está aqui, tudo maiúsculo e junto.
Nuca 21. Tá aqui escrito. E aí, as informações que ele... Então, ele vai começar a conversa, porque ele é um robô inteligente, tá? Então, se você vai precisar recomeçar, errou alguma coisa no meio da conversa, né? Informou a idade errado, o nome errado, enfim, não sei. Você precisar sair dessa conversa, só é colocar assim, sair em maiúsculo. Tá vendo? Se você quando você colocar a palavra sair em maiúsculo, a conversa automaticamente vai ser, o robô vai dizer que a conversa foi encerrada e você novamente pode recomeçar. Lembrando que para começar uma conversa com o YouReport, o robô, é preciso colocar essa palavrinha aqui junta, Nuca 21. Colocou esse nomezinho, ele vai pedir para você informar a idade. Você não vai colocar por extenso, vai colocar de forma numérica como está aqui, 22. Informar o gênero, ele vai pedir. Você não vai colocar homem nem mulher, você vai colocar H, M ou NB, que é não binário, mulheres ou homem. Né? Então, vocês vão colocar só a letra, só para identificar o gênero. Quando perguntar o estado, vocês não vão colocar o nome do estado completo, coloca só a sigla. No caso de Pernambuco, PE. Quando perguntar sobre o município, vocês vão informar o nome do município em caixa alta, maiúscula, e sem acento. Então, aqui ó, tem Timbaúba, Esperança, Pão de Açúcar. Então, todas as palavras que têm acento vão ser cadastradas sem acento. Informar a raça, o cor como solicitado. Então, escrever a letra correspondente com caixa alta, maiúscula, porque ele vai dar as opções lá, tá? Para você identificar a raça e cor. Então, colocar a letra que corresponde em caixa alta e maiúscula. Para ser mobilizador do núcleo adolescente participante, responder com indicativo e aí escrever em caixa alta A ou B em maiúsculo, porque ele vai perguntar se você é mobilizador ou se você é um adolescente participante. E aí ele é A ou B, ele vai colocar. E aí você vai se identificar colocando a letra que equivale à sua posição no NUCA em caixa alta e em maiúsculo. Lembrando que o mobilizador tem que ser acima de 18 anos e a recomendação é que tem até 29 anos. Mas não quer dizer que é obrigatório que tenha até 29 anos. Né? Nós temos municípios que não têm pessoas mais velhas que trabalham com adolescentes, já têm um envolvimento com a causa e que são indicados para esse posto. Não tem nenhum problema, tá, gente? Não é uma restrição ter até 29 anos. É só uma sugestão que o Unicef coloca. Após essa etapa, é enviada uma mensagem informando que você está representando o NUCA no seu município. Depois que ele enviar essa mensagem, dizendo que a partir de agora você representa o NUCA no seu município, já está cadastrado, não precisa colocar mais nada. Ele não pede CPF, não pede RG, não pede nenhuma outra informação, tá? Apenas as informações que foram colocadas aqui. Idade, gênero, estado, município, raça, cor, etnia e a posição que você vai ocupar nesse NUCA. Se você vai ser mobilizador ou se você é um adolescente participante. Então, é basicamente isso. Lembrando, se você fizer qualquer coisa errada, né, colocar uma palavra com acento, colocar a idade em extenso, colocar as palavras que devem ser colocadas em caixa alta, em maiúsculo, em caixa baixa, né, em minúsculo, não vai reconhecer também. Então, qualquer errozinho que você fizer, ele não vai vai formalizar o cadastro. Então, você precisa colocar sair em caixa alta, como eu mostrei aqui, e reiniciar a conversa novamente, tá bom? Então, a gente precisa fazer esse passo a passo. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a mim ou a Carla para explicar para vocês novamente. Mas é bem simples, bem intuitivo, porque ele é um robô inteligente, então ele vai perguntando e você vai colocando as informações que ele pede, tá bom? Então, é basicamente isso, Ana. Oi, então, obrigada, David. E aí, as informações que a gente trouxe para vocês anteriores sobre a questão de estar completo e de não estar completo, a gente tem essas informações a partir desse cadastro do reporte também. Então, por isso que é importante fazer o cadastro, porque a partir do cadastro lá a gente sabe quem está completo, quem não está, como também a gente tem um formulário que a gente vai falar já já sobre ele, que a gente disponibilizou no final do ano passado, para que os municípios informassem para a gente qual era a situação que estava em cada uma das atividades. E aí, passa, David, por favor. E aí, o que a gente fez até aqui? A gente começa da trilha, é nosso ponto de partida, a gente olha pelo retrovisor para olhar atividades que elas já precisavam ter acontecido e que a gente vai precisar ter esse esforço maior para que elas aconteçam quanto antes.
E aí a gente revive a questão do NUCA, porque tem sido uma demanda muito grande pelos municípios no Zap sobre a questão do preenchimento desse passo a passo junto ao report. Lembrando que ele não é exclusivo do selo Unicef, tá? E a gente, então, vai, nesse momento agora, olhar para as placas de sinalização, ter uma atenção para as placas de sinalização que estão na trilha. Ou seja, a gente agora vai falar para vocês do que é que está no tempo de acontecer e que precisa da atenção de vocês. Uma delas é a questão da agenda e formato dos fóruns. A gente tem pedido informação para vocês sobre qual é a agenda que vocês têm prevista de realização do fórum e em que formato vai acontecer. E aí a gente tem... Alagoas informou que 53% dos municípios têm já agenda definida, Paraíba 58%, Pernambuco 29%, né? E aí isso dá um total para a gente em relação a ter definida já a data dos 428 municípios que a gente acompanha, só 164 tem essa informação em relação à agenda. A gente precisa desse olhar para a agenda, porque, como a gente falou, a gente precisa entender que 15 de março ele é o prazo limite, mas não é para realização, é para realização e comprovação do próprio fórum e das etapas que são anteriores a ele. Passa, por favor, David. Então, a gente precisa dessa informação dos municípios em relação à agenda dos fóruns, tá? Qual é o planejamento que os municípios têm para a realização dos fóruns. Também qual é o formato, se vai ser presencial, se vai ser virtual ou se vai ser híbrido, parte presencial, parte virtual. Pode passar, David. Uma outra questão, a gente, no final do ano passado, a gente disponibilizou um formulário que a gente chamou ele de formulário de avaliação com os articuladores do selo Unicef, conhecer, planejar e agir. E ele é um formulário que a gente colocou o link aí embaixo, e eu vou copiar o link e colocar para vocês no chat da conversa, para que vocês tenham acesso. Ele é um formulário que a gente pede informações sobre como é que está o processo de implantação e de planejamento municípios. Ele, para a gente, é de importância muito grande, porque ele é um termômetro, ele mostra para a gente onde é que a gente precisa focar a atenção, quais são os temas que a gente precisa estar trabalhando com vocês, que a gente não trabalhou ainda e precisa trabalhar, que a gente trabalhou já, mas precisa ir lá revisitar, como a gente está fazendo agora. E aí é importante o preenchimento desse formulário pelos articuladores, tá? A gente vai disponibilizar o link dele e a gente vai disponibilizar esse material também depois para vocês. Passa, por favor, David. Uma outra coisa que a gente precisa ter atenção nesse momento é sobre a realização de checklist de autoavaliação, né? E aí, Paula, que é a nossa especialista em educação, para conversar um pouco com vocês sobre esse processo que volta de novo a ser nosso foco de atenção diante da retomada das atividades escolares presenciais. Oi, Ana. Oi, Ana Cláudia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, David, equipe. É um grande desafio, né? O tempo todo a agenda do Unicef, do selo, e o checklist, a gente começou a trabalhar com ele em outubro. Muitos municípios já utilizaram esse questionário, né? O checklist é um questionário da gente avaliar as condições e as estruturas das nossas escolas para a retomada das aulas presenciais. A pandemia está aí, não está dando muita folga para a gente, mas de fato as escolas precisam retomar suas atividades presenciais dentro de uma outra estrutura, de uma qualidade, né, em relação a acesso à água, a higiene, lavagem e higiene das mãos, a saneamento básico. E o checklist ele vem trazer para a gente uma reflexão em cima disso, né? Um levantamento de quais condições nossas escolas estão. E aí o selo Unicef, ele solicita que 30% das escolas preencham esse checklist no município. 30% é um percentual pequeno diante, né, da necessidade da gente ter uma qualidade da escola 100%. A gente, no município, quer que todas as escolas sejam capazes de
ter infraestrutura para oferecer o melhor para os alunos. Mas o Unicef, para comprovação, só precisa de 30%. E aí a ideia é que a gente possa resgatar esse checklist, verificar se as escolas já fizeram, se não fizeram, possam fazer, né? Verificar as condições dos banheiros, como estão funcionando, cozinha, né, esgotamento sanitário. Tudo isso é fundamental para que a gente possa garantir segurança também. O álcool gel, a máscara, né, o papel higiênico, sabão, tudo isso faz parte desse processo. Então, a gente está nos grupos, resgatando, né, o link da pesquisa para o checklist, para que as escolas possam preencher. Então, mobilizadores da educação, coordenadores operacionais, né, possam se comprometer em verificar 30% pelo menos. Né? O ideal é que seja 100%, mas pelo menos 30% das escolas preenchendo esse checklist. E quem preenche esse checklist? Pode ser o diretor, a diretora, pode ser alguém da coordenação, pessoal da limpeza, professores, enfim. Não tem que ser uma pessoa só. Né? Algumas pessoas podem preencher, e não só na reabertura da escola, podem preencher ao longo do ano, porque essas situações elas vão sendo adequadas ao longo do ano, e é importante que a gente verifique. Né? O checklist é um questionário de verificação e tem um formulário de autoavaliação também. Né? São 2 questionários juntos, primeiro você preenche um e passa logo para o outro, para poder dar conta dessa agenda. Tá? A gente tem recebido alguns relatórios, tem colocado nos grupos e vai atualizando as informações, porque esse resultado sistêmico ele tem um prazo até fevereiro. Né? Então, é importante que a gente providencie isso antes do prazo final, tá bom? E lembrando também dos municípios que ainda não preencheram, que o prefeito ainda não fez o aceite do termo de compromisso com a Lei de Proteção de Dados, tá? Temos alguns municípios ainda em aberto nesse sentido. É isso, Ana Cláudia, passo para você, meu amor. Obrigada. Ana, a gente que agradece. E aí, a gente segue, né, para mais uma etapa do dia de hoje, que a gente retomando, olhou para a trilha para começar a partir dela, olhou pelo retrovisor para ver quais atividades que a gente já precisava ter realizado e a gente vai precisar agora dar atenção a elas, olhou para as placas, pediu atenção a vocês para as placas que estão sinalizadas na trilha nesse momento, que são as atividades que tem para agora, que a gente precisa dar atenção para agora, e aí a gente vai olhar para o horizonte, para esse horizonte que quando a gente olha, a gente consegue enxergar até onde ele vai. E olhar para o horizonte nesse momento é apresentar para vocês o cronograma de prazos do selo Unicef, que a gente falou com vocês nos plantões Tirar Dúvidas, que é um documento que vocês precisam imprimir, ter nas mãos o tempo todo, para não perder prazo. E a gente vai apresentar para vocês o que é que tem previsto para entregar nesses meses de fevereiro e março. E aí, por que a gente está trazendo isso? Porque a gente está terminando janeiro, né? Daqui a pouco já é dia 1º de fevereiro, e aí a gente precisa atender aos prazos para poder pontuar, porque são as entregas que são de cada um dos resultados sistêmicos. E aí, em relação aos resultados sistêmicos, esse primeiro fala em relação aos cursos de ASHE, que é os cursos de água e higiene, né? E que eles precisam ser realizados pelos profissionais de saúde, educação e assistência, que o prazo é 28 de fevereiro, ou seja, daqui a um mês já, a gente precisa vencer essa etapa, ter os profissionais certificados nesses cursos, e a gente tem até o dia 31 de março o curso em relação à saúde mental, que também precisa ser realizado pelos profissionais. Passa, por favor, David, só para mostrar para o pessoal os links. Então, tá aí os links. Em relação ao curso de água, saneamento e promoção de higiene para a prevenção e controle da Covid, né, que é o IPRED, a gente tem cursos, o link que são para os profissionais de saúde e o link que são para os profissionais de educação e assistência social. Se vocês forem lá nas entregas de vocês, né, no guia metodológico, e no cronograma também tem essa informação, vocês vão ver que existe uma necessidade de uma demanda de um quantitativo de profissionais
não só da saúde, mas também da assistência da educação, para participarem desses cursos. Tanto desse curso que a gente chama de ASH, né, que é Água, Saneamento e Promoção de Higiene, como dos cursos de saúde mental, tá? Pode passar, David, por favor. E aí, ainda olhando para essa planilha do cronograma, a gente tem aqui os resultados que a gente precisa entregar em relação ao eixo de participação cidadã e gestão por resultados, que é justamente esse processo do fórum, que a gente começou e vai terminar falando sobre ele. O fórum comunitário, ele tem o prazo de comprovação na plataforma de 15 de março. Da mesma forma como a retomada ou criação do núcleo é 15 de março, a inscrição de 8 meninos e 8 meninas no report é 15 de março e o plano municipal pelos direitos da criança e do adolescente também 15 de março. O que é que significa isso, minha gente? Significa que esse é o prazo para a gente comprovar que realizou, né, que essas 4 ações na plataforma Crescendo Juntos. Comprovar significa que, primeiro, a gente fez, e aí a gente tem condição de ir lá e comprovar, apresentando os documentos que são necessários, que são solicitados. O que a gente precisa entender? Para a gente fazer o fórum comunitário, a gente precisa de etapas anteriores. É um processo digamos, de percurso metodológico. A gente precisa percorrer. Então, é um passo de cada vez, e aí a gente chega no momento do fórum. Significa que, para eu ter a condição de, no dia 15 de março, eu comprovar, não é eu realizar, não, eu comprovar que eu realizei. Porque para eu comprovar que realizei, eu vou precisar pegar as fichas rosas que eu apresentei no dia do Fórum Comunitário para validação pelos participantes, anexar ela na plataforma Crescendo Juntos. Se no processo de validação teve alguma contribuição, alguma correção feita pelos participantes, essas fichas vão precisar ser atualizadas antes de serem anexadas na plataforma Crescendo Juntos. Eu vou precisar sistematizar a informação de todas as fichas de participação individual para poder elaborar o relatório de realização do fórum, e com esse relatório elaborado, eu vou para a plataforma e eu vou acessar um relatório que tem lá online e transcrever as atividades desse relatório físico que eu tenho. Então, eu preciso de um tempo para, depois que realizar o fórum, prestar contas, elaborar relatório e ir lá fazer as comprovações. Isso significa que, antes disso, eu preciso ter os 8 encontros, que é justamente o momento de planejamento para esse fórum, que é o fórum, ele é um momento de validação, então eu preciso dos 8 encontros. Para eu ter os 8 encontros, eu preciso ter a comissão intersetorial criada, porque é a comissão, junto com o articulador, que faz toda a coordenação desse processo dos encontros. E eu preciso ter o NUCA também criado, porque eu preciso da participação dos adolescentes, tanto nos encontros, como antes disso, elaborando o plano de participação cidadã deles. Por quê? Numa das fichas rosas, que é a ficha de gestão, de participação cidadã e gestão por resultados, tem um espaço lá próprio para que você coloque lá as atividades que os adolescentes planejaram no plano de participação cidadã, sejam colocadas lá no planejamento. Outra coisa também, os adolescentes, eles não participam só dos encontros, eles precisam participar do fórum, e vocês precisam comprovar a participação dos adolescentes. Então, a gente precisa olhar para esse momento do fórum como um processo e o produto. O plano é o produto, o processo é os 8 encontros, antes disso, o plano de participação cidadã, antes disso, a criação do NUCA e, inicialmente, a constituição da comissão intersetorial. A gente sentiu a necessidade de conversar com vocês sobre isso, de fazer essa retomada desses assuntos, porque a gente queria dar uma animada em vocês. Não, a intenção não é desanimar, é muito pelo contrário, é dar uma animada em vocês e dizer que essa sala aberta ela tem justamente esse objetivo. Tendo a necessidade, traz para a gente o tema que é importante para a gente estar discutindo aqui, junto com vocês. E hoje a gente precisava conversar um pouco sobre isso. Aí a gente pensa assim, poxa, mas a sala aberta era sobre o fórum. A gente falou sobre o fórum. A gente falou sobre todo o processo de planejamento para a gente conseguir fazer o fórum, certo? E aí a gente encerra apresentando para vocês os contatos que a gente tem, né, enquanto equipe, e a gente abre para
para a fala de vocês. O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou liberar o áudio de vocês. Tem algumas pessoas que já estão inscritas, né? Levantaram a mão. E tem algumas perguntas no chat. Eu não sei se David viu, mas enquanto ele estava falando, já tinha um monte de perguntas sobre o que acontecendo. Então, assim, a gente começa abrindo a fala para quem levantou a mão, e aí depois a gente passa para as perguntas do chat, ok? Então, bora lá. Deixa eu abrir os microfones. Microfones abertos, e aí eu vou chamar quem está inscrito, tá? Então, bora lá. A primeira pessoa inscrita é Maria José. Oi, Maria. Maria José. Às vezes, eu não sei se vocês perceberam, mas logo no começo já tem algumas pessoas com a mão levantada. Às vezes a gente aperta nessa funcionalidade, que é essa mãozinha que tem embaixo sem querer. O que é que eu vou fazer em relação a Maria José? Eu vou passar para o próximo, e aí eu vou baixar a mão dela, mas se ela tiver essa necessidade de falar, ela volta a levantar, tá certo? Então, a próxima pessoa que está na relação é Joelza Melo. Joelza, pode falar. Joelza. Vou passar para o próximo, tá? E aí a mesma coisa, Joelza. Se precisar, levanta a mão novamente. Quem está inscrito agora é Edilene Rezende. Edilene. Eu acho que foram as pessoas que lá, logo no começo da reunião, estavam com o braço, a mão levantada. Vou passar para a próxima pessoa. Marcelo Freire. Oi, Marcelo. Não, eu levantei a mão, foi naquele momento que você falou que já estavam revendo essa questão dos prazos, né? Porque eu fiquei um pouquinho angustiado, porque aqui no nosso município de Floresta tá ascendente, eu acho que está até exponencial a curva de infectados, então, assim, na nossa realidade é bem complicado fazer um fórum desse virtual, levando em consideração a nossa realidade dos participantes, das pessoas que precisam estar. Então, mas você disse que estão revendo e eu queria reforçar novamente a necessidade de rever isso, porque até para reunião de organização, de encontros preparatórios, está bem complicado garantir até a participação dos adolescentes, porque está difícil aqui a quantidade de pessoas. Aí depois foi só uma dúvida que nem não sei se nem caberia nesse momento, mas eu havia falado no WhatsApp que você tinha um tutorial de como aderir do como o município se inscrever naquela plataforma 1 milhão de oportunidades. Porque eu já dei uma futucada, mas eu não vi onde é que a gente inscreve o município. Aí você tem algum tutorial, alguma coisa sobre isso? Tá. A gente vai, em relação a essa questão do prazo, foi como eu disse, né? Os municípios têm sinalizado para a gente essa situação, a gente está acompanhando a questão da pandemia, e a gente já está conversando com o Unicef, tanto levando para vocês a demanda de vocês, como as nossas preocupações enquanto equipe que acompanha e que vê, né, esse momento. A gente não tem oficialmente nenhuma resposta ainda, tá? Então, a gente precisa trabalhar com esse prazo de 15 de março. Mas a gente acredita que a gente vai, sim, ter alguma informação em relação a isso, tá? Mas oficialmente não chegou nada para a gente do Unicef ainda, tá certo? Sobre a questão do 1.000, eu acho que David ou Rose podem conversar com você, se tem um tutorial ainda. Agora, ele não é uma ação que é para agora, tá? Tem alguém escrevendo no chat lá, Marcelo. Aqui a sala é boa porque... Ô, Ana, se for o caso, eu posso Pode ajudar um pouquinho. Boa tarde, gente.
Então, é isso que a companheira Vanessa está dizendo lá. Você entra lá no Sistêmico 4, salvo engano, na parte das atividades, aí você abre e vai até o fim. Lá no finalzinho, você vai ver várias palavrinhas lá, e uma delas é termo de adesão. Você vai clicar e aí você vai abrir, vai fazer o download disso, imprimir, aí precisa ser assinado pelo gestor municipal e por uma outra pessoa, que eles orientam que seja um secretário, alguém que seja ordenador de despesas, porque vai gerar, né, ações nesse sentido, para a criação de oportunidades de trabalho. E quando você abre lá no final, ele vai ver, bem assim, tem o que é para os municípios do selo, porque esse termo também pode ser assinado por outros órgãos, instituições, mas tem lá o link direitinho, que é para fazer o download para os municípios do selo. Mas a gente vai tocar nisso mais na frente. Por quê? Coisas aqui, né, do retrovisor, que é importante que a gente olhe também. Claro que tem esses prazos que estão pertinhos também, ele tem toda a razão. Maio é já já também, né? Mas a gente vai fazer isso, tá certo? Ok, então, quem está inscrito agora é Elis Romélia. Oi, Elis. Elis. Eu vou passar para o próximo, tá? E aí, Elis, se tiver necessidade, ela levanta a mão depois. Rita de Cássia. Câmera não? Oi, Rita. Oi, Rita. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem? Sou aqui de Garanhuns, articuladora do Selo Unicef aqui em Garanhuns, no Agreste Meridional de Pernambuco. Já temos nossa agenda estabelecida. Essa sexta-feira será o nosso evento de instituição do NUCA. Vamos fazer num parque aberto, um parque dos eucaliptos, um espaço grande e amplo, justamente para termos todo esse processo de controle da pandemia, né? Temos também já marcado a questão do fórum comunitário, esse também na perspectiva de ser presencial, mas porém com o plano B, de ser híbrido, né? Temos o plano A e o plano B. Mas, assim, é o que eu quero, uma dúvida que me surgiu a respeito do plano de ação e dessas fichas que a gente precisa preencher, especificamente nessa ficha 2.1, onde fala sobre ações relacionadas à qualificação dos CRAs. Que tipo de ação o selo Unicef espera que a gente faça direcionada a isso? Eu entendi que é alguma coisa relacionada à intersetorialidade, mas que tipo de ação específica a gente pode fazer dentro dessa ideia de qualificação dos CRAs? Era essa a minha dúvida. Oi, Rita. Oi, Rita. Essa ação que você está falando de qualificação dos CRAs, você está falando dela em que momento? É no resultado sistêmico 7? Na construção do plano municipal, nos anexos, no 2.1. Especificamente no 2.1, na ficha rosa. Se você tiver com ela aí, na ficha rosa 2.1. Ela tem uma parte, um item, que diz assim, qualificação dos CRAs. E aí eu fiquei em dúvida de que tipo de ação que se pode colocar como proposta nesse plano. Eu acho que é 2.1, se eu não me engano. Tá. Em relação ao resultado sistêmico do número 1, que é sobre a primeira infância, tá? Aí tem, em relação à qualificação dos CRAs,
a perspectiva de entender que o CRAS ele é o equipamento onde acontece nele o PAIF e os outros programas e serviços de proteção social básica, tá? Então, quando a gente fala de qualificação dos CRAs, a gente fala em relação à primeira infância, os municípios que fizeram adesão ao programa Criança Feliz, né? E o ano retrasado, o governo federal ele lançou o Guia de Orientações Técnicas em relação a serviços de convivência para essa faixa etária de 0 a 6, bem como um caderno de atividades. E aí é nessa perspectiva de a gente estar tendo esse olhar para a primeira infância a partir dos CRAs. O que é que a gente faz já pelos CRAs e o que é que a gente pode melhorar, tá? Então, por exemplo, por que a gente fala que o Serviço de Convivência e o Programa Primeira Infância, Criança Feliz, eles são do CRAS? Porque estruturalmente eles estão lá, tá? Eles são serviços e programas complementares ao PAIF, que é o que faz o trabalho social com famílias. E aí, quando a gente fala de qualificação do CRAS, é nessa perspectiva aí. Quais são as atividades que eu já desenvolvo com as famílias que têm crianças na primeira infância e o que é que eu posso qualificar a partir disso? E aí, no que a gente tem hoje o programa Criança Feliz, na grande maioria dos municípios, e a possibilidade de criar um núcleo de serviço de convivência para essa faixa etária, certo? Bora lá, Ricardo Nunes. Oi, Ricardo. Opa, agora sim. Boa tarde, ouvindo? Oi, boa tarde. Sim. Boa tarde. Então, uma dúvida referente ao plano municipal pelos direitos da criança e adolescente. Por exemplo, lá no fórum, preocupado com a questão da comprovação, né? A gente já vai levar, né, tipo um esboço para ser ajustado, ser debatido, e cada ponto desse que tem do plano, para comprovar, foi aprovado no fórum, então é o quê? Registrado uma ata, porque eu sei que vai colocar lá na plataforma Crescendo Junto, que está, aqui eu estou com o guia impresso, vai ser colocado lá. E essas, no final, assim, há uma assinatura dos participantes, porque, por exemplo, o Jardim vai fazer de forma híbrida, né? Vai fazer, uma parte vai estar na Câmara de Vereadores, tipo a comissão, o Condica, outra parte, algum grupo nos 2 CRAs, e o restante online. Então, como se dá a comprovação que quem participou do fórum aprovou aquele plano, né? Que são vários pontos. Através de uma ata, como se dá essa comprovação aí? O que tem hoje lá na plataforma Crescendo Juntos como comprovações de realização do fórum? Tem o espaço para anexar essas fichas cor-de-rosa, que as fichas, como você falou, as fichas cor-de-rosas elas vão ser preparadas em momentos anteriores ao fórum, pela Sim. comissão, e por outras pessoas que a comissão acreditar ser importante participarem. Por exemplo, como eu respondi agora em relação à primeira infância, de repente a pessoa que está representando a educação não tem relação com a parte da educação infantil e sente necessidade de convidar essa pessoa para participar nesse momento, entendeu? Ou a pessoa que está em relação à saúde e não tem esse trabalho, por exemplo, na área de vacinação e pensa, e aí a gente chamaria essas pessoas. Concluída essa fase das fichas, a gente vai para o fórum com essas fichas preenchidas, a partir dos encontros. No fórum, é um momento de validação, ou seja, quem está participando do fórum, ele vai olhar para o que a gente apresentou e ele vai fazer as contribuições que ele achar necessário. Se ele entende que a proposta que foi colocada, a atividade que foi pensada para dar resposta àquela situação está ok, está aprovado. Se eles entendem que não, como quando a gente faz uma conferência, que a gente faz no final, a assembleia final. E aí se entende que não, que seria o caso de excluir, ou se entende que precisa complementar e melhorar aquela atividade, mas é um momento de validação, tá? Então, validado isso, essas fichas vão ser atualizadas com as contribuições que foram feitas no processo do fórum e anexadas na plataforma Crescendo Juntos, tá? Depois que anexou essas fichas, aí vai lá para as fichas que tem de inscrição individual.
E precisa ser uma ficha para cada participante, porque ela informa, tem questões lá sobre o participante que você vai lá informando, sobre o segmento que participa, enfim. E aí, quando eu for elaborar a ficha do relatório, eu vou precisar dessas informações das fichas de inscrição individual. Além de colocar qual é o local que eu realizei, a data, eu preciso falar do número de participantes, do número de participantes por segmento, e aí sistematizando essas fichas. Lá na plataforma não tem espaço para eu anexar essa ficha desse relatório. O que tem lá, na verdade, é um relatório online, que ele é semelhante à ficha, que eu vou precisar preencher a partir da informação que eu tenho na ficha. Ou seja, eu preciso ter essa ficha toda preenchida, todos os campos preenchidos. Por isso que é tão importante ter as informações das fichas de inscrição individual e da realização do fórum, porque quando eu for lá preencher, é no Google Forms. O Google Forms, a gente sabe como é. A gente preenche a primeira página e aí a gente aperta para passar para a próxima. Se a gente deixa de preencher algum campo, às vezes ele não dá essa opção da gente passar para a próxima. Quando ele tem aquele asteriscozinho vermelho, significa que a resposta é obrigatória. Então, a gente vai precisar ter essa ficha toda preenchida, com todas as informações para ir lá, abrir o questionário online e responder. Então, são essas duas comprovações que vão acontecer em relação ao fórum, tá? É anexar as fichas rosa e preencher o relatório online que tem lá na plataforma. Certo? Ok? Ok. Obrigada, Ricardo. Quem está inscrito agora é Geuciana. Olá, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou Geuciana Silva, de Jataúba, mobilizadora aqui da educação. E a gente está tendo um problema em relação ao preenchimento do checklist. A gente preencheu o questionário de autoavaliação muito tempo antes, porque a gente teve contato aqui com algumas pessoas de uma ONG, da ABSE Brasil, que trouxeram uma formação para a gente, e logo em seguida, que eles trabalham em parceria com a Unicef, nos passaram o link para que respondêssemos o questionário de autoavaliação. Então, ele foi respondido há muito tempo. E já no questionário de avaliação, a gente teve alguns problemas, né? O gestor respondia, porém, quando a gente recebia a planilha do Unicef, o nome da escola não constava lá. Porém, foi resolvido. Tem algumas escolas já constam no questionário de autoavaliação. Agora, o checklist, né, que veio depois, eu mesma me assegurei de enviar o link para todos os gestores escolares e todos eles me confirmam que responderam. Porém, em uma lista que a gente recebeu, nessa ainda hoje, do Unicef, está em branco. Na planilha, simplesmente, parece que nenhuma escola respondeu, sendo que todos me garantem que o checklist foi respondido. Somos 32 escolas e a gente está com essa angústia, porque não sabemos o que está acontecendo. Eu não sei se pode ser algum problema no próprio Google Formulário, né, na hora da entrega dessas respostas, se é na hora do pessoal responder que está deixando de clicar em alguma coisa, e por conta disso, esses dados não estão sendo recebidos pelo Unicef, enfim. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é que pode estar acontecendo, né, para que a gente possa resolver esse problema, que o prazo está em cima, né? Ana, você está por aqui ainda, Ana? Ana Paula. Para falar um pouco sobre essa pergunta da Geuciane. Só para aproveitar, deixa da colega articuladora, peço licença. No meu município é o seguinte caso, as escolas são multisseriadas, aí foi colocada só Calim como responsável de todas as escolas. Quando ela entra com a senha dela, ela só consegue fazer uma única escola. As demais escolas, que são 22 escolas no multi, né, nas escolas do campo, ela não consegue mais acessar. Aí a pergunta é, para cada escola tem que ter um responsável ou não? Bom, essa dúvida eu tive também, e eu entrei em contato com o pessoal da ACERT e eles orientaram o seguinte, que poderia colocar professores, né, para responder, porque no meu caso também tem algumas escolas da zona rural que tem um coordenador setorial para 10 escolas, e esse coordenador só consegue responder por uma escola. Mas aí os professores, né, responsáveis ali por cada escola, podem sim estar respondendo. Muito obrigada. Obrigada, Geuciane, foi massa.
E só para Ana Paula, acho que ela não está aqui, não, né? Porque a gente, foi o que eu falei no começo, a gente está se dividindo enquanto equipe para participar de várias atividades ao mesmo tempo. É verdade. Ana Carla, por exemplo, ela não apresentou agora à tarde a parte do reporte com vocês, o David fez essa apresentação, porque ela está numa reunião com o Selo Unicef e os parceiros implementadores sobre NUCA. E Ana está, em relação à questão da BAE, da LGPD, e dos cursos agora, né, e dos questionários de autoavaliação e de checklist, assim, bem sobrecarregada de atividades, então ela entra, mas às vezes ela precisa sair para atender um município, uma demanda tem sido constante. Mas aí, Rose, ela... Aí, Ana Cláudia, essa fala de Josiane em relação aos formulários é isso, gente. Por quê? A ideia é que pelo menos uma pessoa faça a avaliação da sua unidade de educação, né? Que não seja uma única pessoa fazendo de todas, entende? Não é que a gente aqui em Pernambuco faz isso, não. Na França, o povo faz isso. Na Paraíba também não faz, não, tá? Mas, assim, a ideia é essa, que a pessoa que está lá, no chão daquele lugar, daquela unidade de educação, ela possa fazer. Aí, por isso que eles botaram, tipo assim, como se fosse uma trava, né? Um mesmo e-mail não responder muitas unidades, só responder por uma unidade. É a mesma coisa e o reporte. Também, um celular só faz um cadastro, não é? Por quê? Exatamente para garantir que seja aquela pessoa, que seja individualizado. Quanto aos que não apareceram, que a colega trouxe, é bom procurar conversar com a Ana Paula, mas, assim, muito provavelmente pode ter tido alguma inconsistência na conclusão. Pode ter tido, né? Mas conversa com a Ana Paula que ela vai esclarecer mais. Isso. Quem está inscrita agora é Mônica. Só para aproveitar, tem uma pergunta ali. Responde os formulários somente às escolas municipais. Veja, para o domínio de vocês, articuladores, mobilizadores de educação, vocês vão focar as energias de vocês na rede municipal. Mas criança, estudante é criança e estudante. Pode ser da rede particular, pública federal, pública estadual. Pode repassar para eles também? Pode. Porque quanto mais pessoas avaliarem suas condições de proteção, não é? Para o retorno às aulas, melhor, porque a escola é lugar de aprender e é lugar de proteger também, para conviver e aprender com proteção. Então, pode repassar? Pode, para todas as unidades de educação que tiver na cidade de vocês. Mas eu sei que vocês têm muita ocupação, então foquem as energias de vocês nas unidades de educação do município, tá? Isso que Rose fala, e Ana Paula, quando ela apresentou, ela trouxe um pouco dessa necessidade da gente olhar para esse momento, para esses questionários de autoavaliação e checklist, diante da demanda, do retorno presencial das atividades nas escolas, tá? Então, a gente precisa estar fazendo isso, e não é fazendo isso uma vez só, não, é fazendo isso sempre que necessário, para avaliar se a gente continua com as mesmas medidas que a gente precisava tomar naquele momento, e se a gente continua dando continuidade a isso, porque é a lógica de implantar culturas, né? O selo, ele vem nessa perspectiva de qualificar o que já existe, não tem propondo nada de novo, mas ele vem muito nessa perspectiva de qualificar a cultura. Então, é uma cultura de higiene nas escolas, uma cultura de planejamento, uma cultura de monitoramento e avaliação continuados, uma cultura de atuação de forma integrada intersetorial. E aí, como Rose disse, procura a Ana. Ana, ela é super disponível. Como eu disse, ela precisa sair da reunião porque ela está justamente atendendo essas demandas de vocês em relação às inconsistências e outras situações em relação tanto à BAE e à LGPD, como agora, de volta, os questionários, tá? Vamos lá. Mônica já falou? Não. Então, você vai lá, Mônica. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou psicóloga e estou
como conselheira de direito, né, do Conselho da Criança e do Adolescente do município de Lagoa Grande. Na verdade, não seria assim uma dúvida. Eu queria fazer uma observação e também uma confirmação. A observação é que o Conselho da Criança e do Adolescente é quem, de fato, vai promover o fórum, né? Então, assim, é assim que a gente está entendendo, juntamente com a comissão intersetorial, o articulador do selo, todos os mobilizadores, né? E nesse processo, assim, toda vez que a gente vai preencher o formulário de frequência, a gente não vê a função de conselheiro de direito, né? A gente vê conselho tutelar, tá? Não vê o conselheiro de direito. Então, assim, eu acho que seria, eu já tinha até colocado uma observação, mas até agora, hoje mesmo, eu não vi essa inclusão. A confirmação seria no que se refere ao plano de ação, né? Quando a gente recebeu a informação do plano municipal... Mônica, desculpa, deixa eu só te interromper. Não existe essa possibilidade de marcar conselheiro de direito em qual ficha? Na frequência. Vocês mandam? Do fórum que você está falando? Não, na frequência de vocês, né? Vocês mandam. Aqui das Isso. aulas. Exato. Ok. Certo? Sim, eu queria falar um pouquinho sobre o plano de ação. O plano de ação do município, quando a gente já recebeu a informação, né, de que deveria ser feito em função da questão do selo Unicef, a gente já tinha aprovado o nosso plano de ação do Conselho da Criança e do Adolescente. E aí, em outubro, mediante uma reunião ordinária, a gente decidiu reformular o plano, nosso plano de ação, para atender e incluir, né, as ações do selo Unicef. E desde então, a gente vem nesse processo, né, em outubro, novembro, dezembro, nessa construção, tá certo? Agora, eu queria pedir a vocês, sugerir que fosse esclarecido melhor, né, essa função do Conselho da Criança e do Adolescente nesse processo. Embora tenha lá no manual, né, no guia, mas eu acho que é importante se falar, eu acho que a gente pouco fala aqui dessa participação do Conselho da Criança e do Adolescente, e que, na minha percepção, tem uma participação muito ativa, muito, pelo menos é assim que a gente está sentindo, né, muito responsável pela realização desse evento, né? E aí, nós, assim, também, eu acho importante, não sei se eu estou pensando da maneira correta, é isso que eu queria que vocês me confirmassem. O papel do Conselho da Criança e do Adolescente é de controle social. Então, ele vai fiscalizar, ele vai verificar, ele vai reivindicar junto aos órgãos que executam as políticas públicas, que é a prefeitura, né, e outro, o Estado, a prefeitura, enfim. E aí, assim, e acompanhar esse processo. Então, eu queria que vocês me ajudassem a tentar deixar bem claro quem vai realmente executar as ações, né? E como seria esse papel do Conselho da Criança e do Adolescente nesse processo. Na minha percepção é essa, né? De que ele vai estar no controle social, dando também essa questão de verificar se foi executado, de acompanhar, de participar. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Por exemplo, no ano passado, o Conselho da Criança e do Adolescente já tem uma resolução de Lagoa Grande, né? Já tem uma resolução definindo um percentual do recurso do Fundo da Criança e do Adolescente para a execução da Semana do Bebê no município, né? Então, assim, aí isso já estava no nosso plano de ação, né? Mas quem vai executar essas atividades, e a gente deixou isso bem claro na resolução, aqui em Lagoa Grande seria a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a assistência social, com a educação, enfim. Mas o que eu queria, não sei se eu estou conseguindo ser clara.
é que, assim, vocês também colocassem, falassem um pouco mais sobre essa função do Conselho da Criança e da Adolescência, não a importância, mas qual é a função mesmo, né, nesse processo, e qual é o seu papel, né? E na minha percepção, por exemplo, agora nessa reconstrução do nosso plano, a gente tem colocado assim, a gente não vai executar a Semana do Bebê, mas a gente vai apoiar, inclusive até destinando parte do Fundo da Criança e Adolescente para que se realize. E quem vai realizar é o Executivo, que é a Prefeitura, através de seus órgãos, entendeu? Porque, Oi, assim, Mônica. Oi, desculpa. meu receio, muitas vezes, é ficar naquela situação de que, não ficando muito claro, de repente se confundir e ficar sem saber qual é o papel de um, qual é o papel do outro, entendeu? Pois não. Então, Mônica, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque a gente tem um grupo muito heterogêneo na participação dos municípios, tá? Em relação ao Selo Unicef, a gente tem municípios que participam já há alguns anos e a gente tem municípios que estão participando agora pela primeira vez. E essa heterogeneidade na condição não se dá só em relação a essa participação, se dá em relação por exemplo, as atividades de um conselho da criança ou do conselho de assistência do município, né? Pelo que você fala, vocês têm um conselho atuante, né, organizado, com recurso previsto, mas essa realidade é uma realidade que precisa ser qualificada nos outros municípios. O fato de a gente falar da importância do Conselho de Direitos, ele está nesse momento, inclusive da composição, de apoiar o articulador na composição da comissão intersetorial, é justamente por isso, porque o Conselho ele é paritário, então, no próprio Conselho tem organizações da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes para estarem participando desse processo, né, de construção. Como você falou, o Conselho, ele faz parte do sistema de garantia de direitos, ele não tem papel de execução, ele tem papel de acompanhamento da execução pela gestão municipal. E aí, ele precisa aprovar o que foi planejado, acompanhar a execução, né, enquanto quem tem essa competência de fiscalização, e também aprovar a execução dos recursos financeiros, né, que está previsto no Fundo da Criança. E aí, como a gente, enquanto Selo Unicef, a gente tem uma estratégia que vem para os municípios para trabalhar com criança e adolescente na perspectiva de fortalecer o que existe, a gente precisa ter a participação do Conselho pela importância que ele tem no papel, justamente ser esse órgão que, fazendo parte do sistema de garantia de direitos, está para aprovar os processos de planejamento, prestação de contas, mas principalmente acompanhar a execução pela gestão municipal, entendeu? Então, é esse o processo, é essa a importância do conselheiro de direito. Eu espero ter ajudado, mas é muito nessa perspectiva. O selo vir e fortalecer também a atuação do Conselho de Direito nos municípios, ter essa oportunidade de, a partir dessa participação, ter esse fortalecimento também. Não, com certeza. Na verdade, assim, eu queria só essa confirmação de vocês, né, para que a gente percebesse se estávamos pensando ou na mesma linha, né, de pensamento, entendeu? Uhum. Mas é isso mesmo. Obrigada. Nada. Quem está inscrito é o William. E aí, na inscrição do William, a gente vai encerrar as inscrições, porque o nosso encontro ele ia até 3h30, já são 3h50, e tem gente perguntando ainda no chat, tá? Então, a gente encerrou as inscrições em Ricardo, que está inscrito, e aí o William está aberto para você nesse momento. Oi, William. William. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou baixar a mão do William e vou chamar Clóvis Gonçalves, certo? Clóvis. O William estava tentando falar, ele botou no chat, mas acho que não deu certo não, William. Tenta de novo. Então tá. Boa tarde. Clóvis, pode falar? Pode sim, Clóvis. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Clóvis, sou
estou secretário executivo de assistência de Santa Catarina e estou como articulador do município, no selo. Para a gente, para mim, é algo novo, né, novidade, e assim, é um grande desafio. E a gente está contando com a ajuda de vocês, né, que representam o selo aqui em Pernambuco. Cito, por exemplo, David, que tem nos ajudado bastante, e temos procurado nos inteirar para realizar as atividades da melhor forma possível. Aqui nós temos o NUCA já formado e regulamentado, com decreto do prefeito. Nós temos também a comissão intersetorial formada, também já com decreto do prefeito, né, que já está totalmente regulamentada, e já começamos a construção do plano, né? Estabelecemos um dia por semana para fazer as reuniões, para a gente discutir a questão do plano, a partir dos resultados sistêmicos. E amanhã, por sinal, teremos mais uma reunião, onde está presente Criança Feliz, Serviço de Convênio de Fortalecimento de Vínculo, representante da saúde, representantes da educação. Inclusive, amanhã nós convidamos para a reunião o secretário de Serviço Público e a pessoa que é responsável pelo saneamento básico, onde vamos construir mais essa parte, né, do resultado sistêmico. Enfim, as dificuldades existem, mas quando nós temos dúvidas, procuramos vocês têm nos esclarecido, têm nos ajudado. Eu só tenho a agradecer a vocês que fazem a comissão aqui em Pernambuco e que acompanham os municípios, né? Nós somos uma gestão nova, né? Temos nossas dificuldades, mas aos poucos a gente vai aprendendo e a gente vai tentando buscar soluções e resoluções. Ô, Clóvis, a gente que agradece a sua contribuição e, assim, essa parte que você fala do convite para as políticas que não são as políticas sociais, mas também as políticas estruturadoras, né, desenvolvimento, serviços urbanos, é muito importante porque a gente ultrapassa o olhar do atendimento a partir dos serviços das três políticas, né, e a gente começa a olhar também na perspectiva de pensar em cidades para as crianças, né, então tem a secretaria, por exemplo, de serviços urbanos ou de obras, ou de infraestrutura, enfim, o nome que ela tenha, mas que pense na perspectiva de espaços de lazer, de espaços de encontro, mas desse olhar também da cidade para as crianças e para os adolescentes. É legal. E aí eu chamo Gláucia Maria nesse momento. Não, eu só queria, boa tarde, eu sou da educação, coordenadora operacional, e eu só queria parabenizar vocês. Adorei o momento, muito esclarecedor, né? E a dúvida e o feedback que eu queria que vocês nos dessem é o seguinte: nosso município bateu a meta, graças a Deus, com o checklist e o questionário, mas como a colega falou, só apareceu o quantitativo, não apareceu o nome das escolas. Eu queria saber de vocês se vocês vão dar o feedback para os municípios com o nome das escolas, porque até onde sei, toda a rede participou, só 2 escolas, ou 3, se não me engano, que eu comuniquei à equipe técnica que não estava conseguindo, do mesmo jeito que a colega falou aí, não conseguia, mesmo com a identificação de outro professor, tentou de todo jeito, botou o código da escola, mas não conseguiu. Mas como era pouca quantidade em relação às outras que conseguiram acessar, e no quantitativo ficou 26, mantemos 29, né? E do checklist, não, do questionário, só 18. Aí eu fiquei sem compreender. Se vocês vão dar esse feedback para a gente, com o nome das escolas, que conseguiu ajudar a gente aí a bater a meta, né? Só, Ana, bem rapidinho, com a colega. Então, Gláucia, não foi? Se cair, Gláucia. Gente, é a bateria, viu? Tá, vai ser ligeirinho. Veja só, eu participei, Ana Paula, que é a pessoa referência, tá?
Então, qualquer dúvida, depois vocês remetam a Ana Paula pelo contato da Acerte. Mas eu estava na reunião onde foi pedido isso, que vocês estão de novo aqui colocando para a gente. Como vocês sabem, alguns relatórios a gente recebe, não é a gente quem gera. Então, quando a gente recebe, é porque também é para o Brasil todo, entenderam? Então, isso eles precisam alterar no sistema o jeito de gerar o relatório. E essa reunião aconteceu faz, salvo engano, uma semana, que a gente dizia isso de vocês, ouvindo vocês, a gente dizia, olha, o pessoal quer saber o nome das escolas, não é por uma questão de controle, não. É para ter uma ideia de quem já respondeu e quem não respondeu para poder, né? Ir atrás e completar a meta, se for o caso. Exato, parabenizar, ou até fazer a avaliação incentivar. da rede toda, porque é muito importante, né, que se avalie isso, gente, né, das condições de proteção e tal. Mas isso foi pedido e a gente está aguardando. Esse relatório ele ainda chegou no mesmo formato, mas acredito que o próximo vai vir diferente. E espero que também seja mais rápido, né? Porque senão, ó, daqui a pouco é 28 de fevereiro. Mas então, só uma dica. Quem está com a meta assim, um pouquinho mais embaixo, tal, não chegou perto, tenta, se for o caso, tenta fazer de novo, gente. Pede o pessoal a compreensão para tentar refazer, porque é melhor do que ficar esperando, né, esse relatório e ele demorar muito ainda. Muito obrigada pela atenção, viu? E aí, só para esclarecer, nós somos uma equipe na Acerte com muitas Anas, tá? Então, eu sou a Ana Cláudia, eu sou especialista de assistência social. Como o Rose falou, a Ana Paula é especialista em educação. E a gente tem também a Ana Carla, que é especialista em política para criança e adolescente, e que é quem está mais próximo dos mobilizadores do NUCA, certo? E aí, Ricardo levantou a mão. Ricardo. Opa, boa tarde, de novo aqui, só para rapidinho. Aqueles números que vocês trouxeram no início aí, né? De informações sobre NUCA, sobre comissão, eu queria saber aonde colocar essa informação, porque, por exemplo, pelo Jardim, a gente já tem a comissão, a gente já está construindo a questão de implantar o NUCA na primeira semana de fevereiro, a questão do plano que a gente está construindo, já a gente pegou o plano e fatiou as partes correspondentes a cada secretaria, a cada órgão, para irmos montando esse quebra-cabeça. Então, essas informações de tudo que a gente está fazendo, que vocês trouxeram esses números aí, de quem tem NUCA, quem tem comissão, aonde a gente pode estar colocando? A gente vai disponibilizar esse material para vocês, tá? Que a gente apresentou hoje. Como a gente tem disponibilizado todos os materiais, viu? Ok. Joia. Então, eu acho que encerrou quem estava com a mão levantada. A gente vai para as perguntas do chat. Tem alguma pergunta que a gente não respondeu durante a apresentação ainda que precisa ser respondida? Você viu, Rose? Eu vi uma pessoa pedindo para a gente falar sobre o plano, né? E aí, assim, a gente fez nessas últimas 2 semanas o plantão Tirar Dúvidas, a gente falou bastante sobre isso, sobre o preenchimento das fichas azuis e rosa, como é que acontece. E aí, se você não conseguiu participar, ele está lá salvo. A gente deixa ele salvo nas páginas do YouTube da Acerte. Dá uma olhada lá que ele tem salvo e a gente explicou bem direitinho. Uma coisa que a gente tem recebido de demanda dos municípios, eles têm pedido para a gente um modelo de ficha preenchida, azul e rosa. E aí a gente está se organizando para fazer um momento sobre isso com vocês, tá? Mas a gente precisava, nesse momento, parar para olhar para trás em relação ao que a gente ficou pendente de realizar para poder chegar nesse momento do Fórum Comunitário, certo? Ana, só tem alguns comentários perguntando quando a gente vai atualizar os relatórios de checklist e relatórios de cadastro do NUCA para os municípios acompanharem, né? Se
se as escolas já fizeram, quais são os municípios que já concluíram essa etapa. E aí, reforçar que assim que esses relatórios estiverem atualizados, a gente vai disparar nos grupos, né? Tem algumas colocações referentes a isso. Ok, então, gente, então a gente passou do horário um pouquinho. São 4 horas e a gente encerra, então, essa tarde com vocês, né? Agradece demais a participação e a presença de vocês, né? Falando que a gente está junto, né? Que esse é o nosso papel. Que o pessoal fala assim, eu aperreio muito, é para aperrear mesmo, né? A gente só, às vezes, como Rose diz, a gente não consegue responder imediatamente, mas a gente responde. Somos 428 municípios que a gente está acompanhando, né? Cada um a partir da sua especialidade, da sua competência. Temos mobilizadores para cada um dos estados. Vocês conhecem já David aqui, Rose, que está com a gente, é da Paraíba, tem Salete também, que está na atividade externa. E aí a gente agradece a presença, né? Coloca que a gente está à disposição sempre. E fala dessa importância desse momento que a gente precisava dar uma chacoalhada na gente conjuntamente, né? A gente junto com vocês, para ter esse olhar do que a gente precisa fazer enquanto processo para poder ter um bom produto. Porque esse processo ter esse passo a passo, né? Ter a comissão como ela precisa ter o NUCA funcionando, ter o plano, ter os encontros de planejamento que vão levar a gente a ter um produto, né? Que é o plano, com muita qualidade. E um produto que tem atividades que, no momento que a gente executa, a gente consiga dar resposta aos indicadores de resultado e atinja, assim, os indicadores de meta. O que a gente tem de meta para atingir? Para a gente pontuar e para a gente, no final dessa trilha, se certificar. A gente apresenta aqui, em relação ao fórum, a primeira parte dessa trilha, a gente continua caminhando junto com vocês, e essa sala, ela tem esse papel, e a gente fica muito feliz dos compartilhamentos que aconteceu aqui hoje, que é justamente dessa troca, tá? Como a gente diz, tem gente que está aqui há um tempão, tem gente que está aqui chegando agora para o selo, e a gente precisa estar junto, trocando experiência, trocando informação, estando disponível, cooperação, contribuição, solidariedade, vamos junto. Todo mundo de mão dada dentro do possível, a gente não pode estar pegando a mão presencialmente, mas aqui, enquanto processo, sim. Então, sem deixar ninguém para trás, vamos fazer um processo muito lindo nessa edição do selo, tá? Conseguir a certificação para os municípios, mas, principalmente, entender que essa certificação, ela é uma resposta à qualificação da oferta que a gente fez enquanto município para nossas crianças e adolescentes. Certo? Então, uma boa tarde a todo mundo e até o próximo encontro. Até o final da semana, a gente deve estar apresentando para vocês a agenda dos próximos encontros, né, do mês de fevereiro, sempre às quartas-feiras, tá? Então, vai lá na agenda de vocês e coloca lá agenda protegida para o selo Unicef, nas quartas-feiras, certo? Só mais uma coisa que eu esqueci de falar. E na última reunião que a gente teve com Pernambuco, eles pediram para a gente rever a questão do horário, porque estava previsto começar às 2 horas e algumas pessoas encerram o expediente às 2 e aí estava justamente no trajeto para casa. Por isso que a gente mudou para 2h30. Foi também atendendo a demanda de vocês, certo? Então, a partir de agora, não começamos mais 2 horas, começamos 2h30. Ok? Boa tarde a todo mundo e a gente caminha junto.